ver se... Acho que começou. Foi. Giga, obrigado pela participação aqui. Eu tenho um apreço enorme aí pela operação de vocês e pela confiança que vocês depositaram na gente. E queria fazer algumas perguntinhas aqui e, né, como te falei agora há pouco, é para você responder com total sinceridade. Eu tenho acompanhado toda a transformação aí da JB3 na parte de dados e tecnologia e também os reconhecimentos que vocês têm conquistado aí na parte de performance, né, pela própria corretora, e, enfim, pelos resultados que vocês têm entregue. Então, primeiro, queria que você contasse um pouco, né, sobre esse processo que vocês colocaram bastante energia nesses últimos anos, essa transformação, né, para uma cultura de performance baseada em dados e tecnologia, e depois como que você enxerga a relação disso com a performance em si, da JB3. Cara, Gui, eu acho que a gente acabou se conhecendo bem no começo dessa transformação. Acho que a gente teve uma experiência, né, inicialmente aqui na JB3, a gente começou desenvolvendo um data lake e aí começamos a usufruir um pouco, né, desse ativo e aí acabou que eu fui a mercado entender o que tinha, né, de plataforma que enfim, estava sendo desenvolvido ou que buscava atender um pouco dessa nossa ansiedade de trabalhar melhor os dados, né? E aí foi a felicidade ali de te conhecer ali o time da Louro. E eu acho que assim, desde que a gente implementou a plataforma, cara, realmente assim, a gente tem usado muito de tudo que ela tá, né, que tem disponível dela, que ela pode nos oferecer. E eu diria que acho que a grande ativo que eu vejo que a gente construiu é que hoje a informação ou o dado em si, transformado em informação, ele não é mais um empecilho para a gente conseguir fazer o que a gente quer, né? Antes a gente tinha muita limitação para criar um modelo, seja um modelo de remuneração, um modelo de meritocracia, criar uma área muito também limitada aos dados que nós tínhamos à disposição para poder tratar de forma recorrente, com uma certa, né, acuracidade, essa informação. E hoje assim, acho que eu me sinto muito confortável em ser bastante criativo, né, nos métodos de meritocracia, justamente porque a gente tem esse enxoval de dados, né, esse enxoval de informação muito bem organizado, né, e principalmente assim de forma bem independente da corretora, enfim, dos nossos parceiros que até então nós nos baseávamos muito na base de dados que eles nos forneciam, a maneira como eles organizavam e modelavam esses dados, e o tempo de resposta muitas das vezes não era o ideal para a gente, né, pela celeridade de quem gosta de tratar alguns assuntos. Então, hoje, pô, entrou um assessor novo, o onboarding dele já nasce completamente classificado dentro da nossa metodologia de time, de nível, de metas. Então, acho que isso aí trouxe uma dinâmica muito grande aqui para o nosso dia a dia, que eu não vejo assim, cara, nenhuma limitação e a gente ser muito criativo, seja na criação de uma área, no estabelecer um formato de meritocracia para uma pessoa nova que está atuando conosco, que recém entrou, justamente porque eu tenho confiança, né, nessa estrutura aí que a gente tem por trás. E, pô, a Louro assim, foi fundamental aí para a gente ter né, essa virada de chave, né, e conseguir ganhar essa confiança na nossa estrutura. Show de bola. E até para puxar a parte de performance, a segunda pergunta, ela tem a ver com isso, porque eu separei alguns dados aqui, que a gente não tinha se falado sobre eles ainda, né, não tinha tido oportunidade, mas basicamente eu peguei o início da JB3 com a Louro, que foi ali em agosto de 2024, e comparei 12 meses antes com 12 meses depois. E quando a gente olha para captação, por exemplo, a JB3 captou 81% nos 12 meses pós-louro. E receita, né, produziu 76% a mais de receita em relação ao período pré-louro aí, né, os 12 meses anteriores. Não sei se você tinha, né, ciência desses números, mas eu queria que você falasse um pouco como você enxerga a relevância da Louro, né, nesse processo, nesse resultado,
óbvio que, né, humildemente reconheço que não é só pela Louro, tem muito, né, do êxito de vocês, mas como você falou que a gente participou, né, desse processo, se você puder trazer um pouquinho dessa percepção de vocês, eu ficaria muito grato. E outro ponto, né, tudo isso que eu esqueci de comentar, num processo de expansão agressivíssimo que vocês estavam aí, né, praticamente vocês mais do que dobraram o time e conseguiram Uhum. manter essa consistência de resultado. Então, qual que é o segredo aí? Como que a gente Uhum. conseguiu ajudar vocês com isso? Cara, assim, ó, eu atribuo muito, assim, vou voltar no ponto que eu falei anteriormente, porque a confiança de você ter acesso à informação, ela muda o jogo, né? Parece assim, você aprendeu a jogar um jogo e você não está mais disposto a dar um passo para trás, né, recuar 1 milímetro que seja, em relação a essa segurança nas informações que você quer tomar alguma decisão. Então, eu diria que o nosso sistema de meritocracia ele ficou muito assertivo, né? Porque eu consigo manobrar, né? Hoje a gente trabalha aqui com a metodologia do Super Rank, né? Como tu bem sabes, e a gente estabelece as metas trimestrais. Logicamente, essas metas elas são derivadas de um planejamento do ano, mas eu tenho muita facilidade em desdobrar essas metas até a ponta e fazer qualquer ajuste que eu precise fazer entre trimestres. Eventualmente, quando acontece alguma situação muito extraordinária, a gente até ajusta intratrimestre, justamente que eu tenho a informação que eu quiser na mão, né? E quando eu me referi ali na minha fala anterior sobre ser criativo nos métodos, né, na forma como você estabelece o código de meritocracia aqui da empresa, você consegue manobrar tanto, vamos chamar assim, para quem está crescendo, quanto também para quem não está entregando. Então, você consegue requalificar essas pessoas de maneira muito ágil. Então, eu acho que a gente acabou sendo muito assertivo nas nossas projeções, saber o que esperar, né, de produtividade de cada assessor de acordo com o seu nível e com, né, com o seu histórico, do seu desempenho, e eu acho que a consolidação desses dados dentro do ambiente da Louro, onde eu consigo promover uma gestão à vista, né, vamos dizer assim, para todos os líderes ou os próprios pares entre assessores conseguem ter essa referência, como é que está a produtividade de cada um em cada critério, em cada KPI, né, que nós estabelecemos ali enfim, como diretrizes estratégicas do nosso negócio, torna-se uma espécie de concorrência saudável, né? Então, eu sempre fui muito a favor, né, dessa gestão à vista da pessoa que está performando muito bem, realmente a gente colocar ela no pódio, ela aparecer, ela ter um destaque diferente, e aquele que não está performando tão bem se inspirar, né, naqueles que estão entregando resultado, buscar entender como é que ele está fazendo, o que ele está usando, quais são as ferramentas. Então, tirando, né, essa parte da modelagem dos dados, que pô, ela é muito robusta, no sentido de é muito analítico, você pode fazer qualquer cruzamento que você queira, você também tem toda uma plataforma que empacota tudo isso e dá uma visibilidade muito amigável, né, para qualquer usuário, né, pessoa super, às vezes, não tão adepta assim a dashboards, APIs, ela consegue interpretar o resultado dela e fazer ali as análises dela de uma maneira muito fácil. Então, eu acho que, eu diria que são esses dois fatores, né? Tu ter um arcabouço de dados muito bem servido, né, para tomar as decisões e saber gerar informação com aquilo, e tu ter isso de uma maneira empacotada que traduza com muita simplicidade, né? Exatamente o desempenho individual de cada um, ou dos times, depende da maneira como você estrutura, né, a sua arquitetura ali de times, a sua estrutura comercial. Então, eu acho que a Louro, acho que foi uma feliz surpresa a gente ter insistido e realmente conseguido botar energia no projeto para estar colhendo esses frutos hoje, né? E acho que a gente deve estar junto aí com vocês, o que, há uns dois, três Dois anos? anos. 2 anos. Acho que foi em 24 que a gente se encontrou lá no aeroporto, né, que eu iniciei a conversa contigo. Foi lá Exatamente. na volta do Uruguai, né, lá É, do B2B Experience. de Punta del E Este na época, né? Punta del Este, é. E então, cara, assim, acho que foi relativamente uma adesão rápida, eu imagino, assim, no ecossistema, porque a gente tem realmente muitas pessoas usando. Basicamente, aí, a gente tem cerca de 110 assessores hoje, mais ou menos, e mais o time
operacional e time das áreas de negócio, então deve ter mais ou menos umas 130, 140 pessoas aí como usuários ativos, e eu sei que todo mundo se serve muito do sistema, né, diariamente, então acho que isso aí acho que foi um game changer, assim, pra gente. Sensacional, Giga. Até pegando esse ponto sobre a utilização do time, mas antes disso, pô, só para assinar o que você comentou, eu sou, pô, concordo totalmente com o que você falou em relação ao usuário que está, o assessor, né, o cara que está ali na ponta, acessando os dados dele diariamente, vendo pô, qual é a meta, o que, que ele está entregando, vendo o que, que ele tem de oportunidade para trabalhar na carteira dele, é praticamente impossível, né, ele não ter uma melhora na performance, mas também junto a isso, eu quero reforçar a habilidade de vocês mesmo, a competência, né, de ter um time robusto aí, de administrativo, de tecnologia, porque faz toda a diferença, né, no engajamento da área comercial, né, com a ferramenta, com as informações, e de novo conseguir pegar tudo isso daí e transformar em performance. Mas sabendo dessa dificuldade, né, que é converter, né, a cabeça do comercial, pô, como que vocês tratam o sistema hoje com o time, né? Foi algo natural ou vocês, desde a implementação, estabeleceram rotinas e combinados diferentes para que o time, de fato, aderisse ali, né, à plataforma e fizesse dela algo rotineiro no dia a dia para, enfim, usufruir de todas as funcionalidades e, de novo, buscar melhores resultados, né, dentro do comercial. Cara, eu acho que assim, a gente teve uma decisão, assim, um combinado interno, assim, foi uma diretriz que a gente passou para o nosso time de dados, né, que começou, né, implementando e depois estruturou e hoje cria todos os dashboards ali personalizados que a gente utiliza, foi de trazer uma centralidade para dentro da Louro com relação às informações, né? Então, hoje, praticamente eu não tenho nenhuma outra fonte de dados, eu não compartilho planilha, eu não compartilho nenhuma outra dashboard que não dentro do sistema da Louro, né? Então a gente usa muito, né, aquela funcionalidade de você poder embedar as dashboards, ali ter dashboards personalizadas dentro da ferramenta. Então eu acho que tu trazer essa centralidade da informação para dentro da plataforma, que por tabela você já tem toda ali uma gestão de governança, de acessos, de log, de quem entrou, quem não entrou, se a pessoa está usando, qual foi a última vez que usou, acho que isso tudo também, acho que é um outro indicativo, né, que a gente pode monitorar para quem está engajado ou não, né, com relação a esse embasamento nos dados, mas tudo, praticamente todas as áreas, se tem alguma dashboard disponível para ela, está dentro da Louro, não tem nada que funciona fora, né? Então a gente se serve muito dessa funcionalidade ali de ter essas dashboards embedadas dentro do sistema, porque eu acabo associando como se fosse né, o repositório de informações está ali. Então, a gente Perfeito. tem da Louro lá, entra lá e acessa. Então, assim, não tem nada que é passado acesso por fora para justamente criar uma cultura de você buscar informação no local correto, né? Então, isso aí foi protagonismo para a plataforma e fazer com que as pessoas acessem e se sirvam dela, elas precisam encontrar tudo que elas precisam ali, né? Então, foi um pouco do mindset que a gente usou assim ao longo da implementação e eu acho que hoje a gente está colhendo também bons frutos disso, porque a gente tem uma galera bem engajada assim no dia a dia da plataforma. Show de bola. Bom, então a gente tem boas notícias, porque pô, a gente vai melhorar ainda mais esse processo de consolidação dos dados, até por conta do movimento de mercado, pô, cada vez mais as assessorias, consultorias precisam, né, de um parceiro ou de uma estrutura, né, que pô, atenda todas as necessidades do negócio, né? Olhando para o cliente, independente de onde ele esteja, né, de uma maneira central também,
atendendo essa complexidade, né, de poder oferecer para o cliente vários tipos de serviço, vários tipos de produto, né, independente da corretora em si, e dentro desse universo operacional, a gente sabe como os dados se espalham, se desorganizam, então a gente, né, vai continuar atuando e melhorando o nosso processo de consolidação de dados, junto com a inteligência artificial, né? Acho que a Louro agora é muito mais do que uma empresa de dados, de performance comercial, mas uma empresa de inteligência artificial para as assessorias e consultorias de investimento. E vamos ter novidades aí, com certeza você vai gostar e o time também. Giga, é isso. Vou parar a gravação aqui. Maravilha. Te atendeu aí a expectativa? Vai dar para aproveitar alguma coisa? Pô, com certeza.